E a gente começa o primeiro programa do ano falando do Atlético. Giovana Pires, o que você preparou pra gente conversar nesta segunda, hein, Gil? Como é que é aquela frase? A gente tem que entender o passado para poder projetar e construir o futuro. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Não pode esquecer o passado, Isso. principalmente num momento como esse, né? Verdade, de ausência total de... Bora agitar isso daí. Daqui a pouco tem coisa também que a gente vai poder falar sobre Eduardo Vargas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, a gente vai tentar fazer por aqui em O Tempo Esportes, nesse dia 1º de janeiro de 2024, primeiro dia do ano, relembrar como foi a temporada do Galo em 2023. O Atlético fez 66 partidas, 35 vitórias, 16 empates, 15 derrotas, 92 gols marcados e 53 gols sofridos. No fim das contas, o saldo foi positivo, mesmo tendo sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, também da Libertadores, terminou o Campeonato Brasileiro bem, que de acordo com a diretoria do Galo é o que de fato eles se importam para fazer uma média, né? Uma métrica, digamos assim, ter uma ideia melhor de como foi a temporada. É um campeonato um pouco mais longo, mais regular, então o Galo terminando em terceiro, fechando a temporada muito bem. Na visão da diretoria do Galo, a gente vai poder falar disso e muito mais, tentando entender também como vai ser esse 2024 do Atlético, posição por posição. Aproveitar para dar boa tarde e desejar ao vivo agora já sim, né? Em 2024. Feliz ano novo pro senhor, viu, seu Breno Galante? Como foi a virada de ano? Tudo certo por aí, velho? Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, turma de casa, um feliz ano novo para todo mundo, né? Que 2024 seja um ano repleto de alegrias, né? E de conquistas, por que não? Meu ano novo foi muito tranquilo, Rafa. Infelizmente lá em casa eu tô com o pai hospitalizado, então não dá para viajar, a gente fica sempre lá de olho, mas se Deus quiser amanhã ele já tá indo para casa. Então foi tranquilo, junto ao meu sobrinho, dei uma escapulida e fui visitar depois da virada meu amigo Paulo Xisto, grande baixista do Sepultura, né? Um grande embaixador do Atlético pelo mundo aí. Então fui lá dar um abraço, ficar com a família dele rapidamente, mas muito tranquilo, diferente dos que eu já tive nos outros anos. A idade vai chegando também, viu, Rafa? Cara, o Seabra, ele sempre fala que depois dos 30, ressaca é dengue. No meu caso, ela é hemorrágica, tá? Tá osso. Mas vamos que vamos, Breno Galante. Não pode parar, não. E depois você me explica aí ou me conta se o Xisto contou por que o Sepultura vai encerrar as atividades. Eu não estou superando essa notícia até agora. Mas isso aí a gente fala em off daqui a pouquinho no Zap. Ô Gil, bora lá então pra esse exercício no 1º de janeiro? Seguinte, Rafa, antes da gente de fato começar a retrospectiva, em relação a Eduardo Vargas, atacante do Galo, até se o Breno Galante tiver mais informações em relação a isso, sempre importante agregar. O que a gente sabe é que de fato a diretoria do Galo já deixou bem claro pro Eduardo Vargas que não quer contar com ele pra próxima temporada. Realmente não faz parte dos planos da equipe. A gente inclusive vai comentar sobre essa situação do Vargas daqui a pouco dentro dessa retrospectiva. E aí o André Cury, que hoje é o empresário do jogador, tá aí espalhado pelos clubes do Brasil, oferecendo de fato para entender quem é que pode ou não, quem é que quer ou não contar com Eduardo Vargas para a próxima temporada. Um dos clubes, então, que apareceram, que sinalizaram interesse, foi o Vasco. O Vasco ainda não fez uma proposta oficial para o Atlético, é a informação que eu tenho neste momento, mas ainda tem essa possibilidade, sim, de contratar o Eduardo Vargas para a próxima temporada. Está em conversas com o jogador, ainda não fez uma proposta oficial para o Galo, mas pode sim contar com o Eduardo Vargas em 2023, saindo, então, antes do fim do contrato pelo Atlético. Agora, vale sempre a gente lembrar o seguinte, não é tecnicamente a questão do Vargas, né? Ele também não se mostrou bem nos últimos anos no Atlético e tudo mais, mas a gente sabe que ele, né, é um jogador que tendo espaço e tal, se ajeitando ali melhor, ele vai render ao time que for, mas é principalmente a questão financeira, né? O Atlético tá gastando uma grana com um jogador que tá no banco. E qual que é o maior problema também para as equipes acertarem com o Vargas? É o salário. Porque uma coisa é igual a Giovana falou, ó, chegaram pra ele e falaram assim, Vargas, não, vamos contar mais com você. Aí ele virou pra eles e falou assim, ó, isso eu
Na minha opinião. Ele virou e falou assim, beleza, então me arruma um time. Ué. Exatamente. Tem contrato aqui, eu vou ficar até vocês resolverem a situação. Então, é o Atlético, né? O Rodrigo Caetano que tem que tentar aí uma composição. Eu acho que vai ser mais uma composição. Acho muito difícil que se consiga um time para pagar a totalidade, né, do que o Vargas ganha e tudo mais. Acho que é mais uma composição. O Atlético deve ficar aí pagando uma parte, o outro time entra com outra parte, que já vai ajudar na questão financeira, mas eu acho que vai partir por aí. O Vasco, ele tá querendo esses atacantes de beirada, né, Breno Galante? Até o Wesley do Cruzeiro tava na mira também. E o Vargas, né, cara, ele teve sua importância, assim, dentro do Atlético, até no momento que você não tinha o Hulk, o Vargas, ele era usado naquela posição. Agora, é o que a Dimara falou, né, Breno? Em termos de retorno, o custo-benefício, aí é que não vale a pena, né, cara? E tem outro detalhe, né, Rafa? Existe um desgaste do Vargas com a torcida do Atlético que é nítido, né? A maior organizada do Atlético falou que não admitia mais que ele vestisse a camisa do Atlético. Enfim, acho que esse ciclo do Vargas realmente já se encerrou em relação ao Galo. O Atlético deu carta branca pro André Cury para que o André Cury possa negociar o Vargas, e o Atlético não quer ganhar absolutamente nada, só não quer pagar nenhum tostão do salário dele até o final do contrato em dezembro de 2024, né? Então o Atlético, o André Cury ofereceu o Vargas ao Vasco. A gente sabe quem tá lá no Vasco é o Alexandre Matos, que trouxe o Vargas para o Atlético quando era diretor do Atlético. O nome por parte do Ramon Dias foi aceito, o técnico do Vasco acha uma boa contratação do Vargas, mas no primeiro momento, né, a diretoria do Vasco acha caro o investimento em cima do Vargas por conta do salário dele. Pode ser que, com o passar dos dias, negociações aí, o André Cury, a gente sabe como é que ele é, né? Muito bom relacionamento, o Alexandre Matos conhece bem o jogador, então pode ser que as coisas acabem chegando num acordo, que seria muito bom para o Atlético, muito bom para o jogador, e acho que muito bom para o Vasco, porque a Dimara disse, o Vargas, ele é um bom jogador, só que eu acho que no Atlético ele já deu, ele não tem eu não sinto nem motivação por parte dele. De repente, novos ares, ano novo, pode fazer bem ao Vargas, e o Vasco precisa de melhorar um pouco sua qualidade, poderia encaixar bem no time do Vasco, né? Mas vale lembrar pro torcedor também, né, Breno, Rafa, Giovana, que não é a primeira vez. Na temporada passada também já se tentou recolocar o Vargas em outra equipe, né? Durante o ano todo foi feito isso e não aconteceu. Então, mesmo o André Cury tendo aí o poder de barganha que ele tem e de conhecer todas as equipes como ele conhece, não é uma coisa fácil. Então significa que o salário é mesmo um salário que você tem que ter um respaldo. Coisa que quando você apresenta ele lá e fala, esse cara aqui, não sei se vai rolar isso tudo, né? Eu acho que uma o Vargas... redução vai ter que acontecer. Fala, Breno. E é importante isso que você está falando, porque, por exemplo, você não vê nenhuma entrevista quando o Rodrigo Caetano é questionado sobre o Vargas, ele não coloca o Vargas fora do Atlético. Não. Em toda entrevista ele diz, olha, o Vargas teve alguns problemas de lesão, mas ele teve muito afinco, ele se dedicou muito para recuperar, né? Todos estamos confiantes aí numa boa temporada, porque o Rodrigo não quer, né, menosprezar um ativo do clube. Então ele sabe que se a coisa não desandar, o Vargas vai ter que ser integrado ao clube, porque ele tem contrato até o final do ano. Então não pode criar nenhum mal-estar em relação a isso. Então ele está sendo, né, bem cauteloso ao se tratar do Vargas, né? E nem juridicamente. A gente conhece o André Cury, enquanto o André esteve aí, né, e ganhou e foi pra justiça, não sei o que lá. O Galo tá pagando ele até hoje, né? Exatamente. Então, juridicamente também, todo mundo sabe disso. Antes o clube colocava aquela listinha, não, tá tudo fora. Hoje não, meu filho. Se fizer isso, você já tá tomando processo. Tomar cuidado também pra não queimar o tal do ativo do clube. Exatamente. Apesar de que o Vargas, ele tá mais passivo, né? Porque jogando, acho que é a última coisa que ele anda fazendo, viu, Giovana Pires? Complicado. Bora lá então, fazendo essa retrospectiva do Atlético em relação ao ano de 2023, que já é passado, acabou ontem, não sei se você tá sabendo, a gente já tá em 2024 então, começando, projetando a nova temporada do Atlético. Começando pela defesa, a defesa do Galo teve o grande destaque do ano, de fato, que foi o goleiro Everson, não tem dúvida em relação a isso, né? Só sim ou não?
Não tem dúvida, não. Beleza, fechou. Everson, então, grande destaque dessa defesa. Da defesa do Atlético. Até porque, em relação à zaga, foi muita oscilação durante o ano, né? Várias peças tiveram chances por conta de lesões de outros jogadores, até questão de suspensão também, ou até escolhas técnicas. Aconteceu isso muito em 2023, então acabou que essa defesa foi bastante turbulenta e bem confusa durante a temporada. No último jogo do Atlético, a defesa titular foi Gemerson e Igor Rabelo. Pode ser que isso seja a projeção já pensando em 2024, mas ao longo do ano, o mais utilizado realmente foi o Gemerson com 54 jogos, na sequência Maurício Lemos com 41. Foi a dupla de zaga mais utilizada, Filipão e também Eduardo Cudê logo no início do ano também utilizou os dois jogadores. Além disso, Bruno Fux com 33 jogos foi o terceiro zagueiro mais utilizado. O Hever, que acabou se aposentando, anunciou a aposentadoria, fez 18 partidas em 2023. E para fechar, o Igor Rabelo, que teve lesão, né? Voltou de lesão no meio da temporada, já com o técnico Filipão, e ainda sofreu uma lesão também na sequência quando estava sendo titular. Fez 12 jogos durante 2023. Como é que você imagina, Edmar, essa dupla de zaga do Galo para 2024, pensando no como foi esse ano de 23? Eu sempre fico pensando nisso quando o Atlético continua falando na contratação de um zagueiro, né? Por quê? Porque quando você olha assim, para mim é Igor Rabelo e Gemerson. Eu acho que é essa. Desculpa, o Gemerson teve lá as falhas, as confusões, mas são eles. Na minha opinião, são. Mas esse zagueiro que o Atlético quer trazer, que seria dentro dessa norma que será do Atlético, que é só pagando salários, o cara já com uma certa experiência, não sei o que. Ele é um jogador que vai chegar para ser titular ou é só composição? Porque esse negócio de composição é muito relativo. Você fala assim, não, ele vem para composição, aí ele joga e assume a condição de titular, né? Então, acho que vai depender muito de quem é essa contratação também. Porque não acredito que o Atlético traria até para a composição de grupo algum jogador que já não fosse, né, um cara mais experiente e tal, nessas condições de ter os direitos nas mãos, de pagar só salário. Então, acho que vai depender muito aí de quem ainda vem pro Atlético no setor. E aí, Breno Galante, sistema defensivo do Galo precisa de reforços? Qual sua dupla titular? Ô Rafa, eu acho que o Atlético precisaria de um zagueiro mais veloz. Eu acho que falta aquele cara da velocidade, né? Mas olhando um pouco a situação do Atlético financeira, em que o Atlético tem que escolher pontualmente quem contratar, eu acho que seria difícil você conseguir um zagueiro desse nível sem despender de gastar uma boa grana em cima disso. Os que estão lá, os 4 que estão lá hoje, eu confio plenamente nesses jogadores. A minha dupla seria um pouquinho diferente da de Mário. Eu iria de Fux e de Rabelo nas melhores condições físicas, né? Lembrando que o Fux tem um problema, os dois, aliás, né? Isso. Essa questão física. Agora, é uma oportunidade de você subir com o Rômulo, né, da base, ficaria com esses 5. Eu não vejo problema do Atlético conseguir esses 5. Quando o Atlético fala numa oportunidade de mercado, aí teria que ser um zagueiro com uma característica, no meu ponto de vista, de ser um velocista, assim, aquele zagueiro que tem um pouquinho mais de vigor físico, mas que ganha na velocidade ali com o atacante. Eu acho que esse é um grande problema, talvez, da dupla do Galo. Mas acho que o Atlético tem outras prioridades, né? Que a gente vai falar do ataque, né? Eu acho que é uma prioridade maior. Então essa zaga, pra mim, daria pra levar nessa temporada. Agora vale a gente lembrar também o seguinte, todo mundo fica ouvindo aí falar assim, não, são 400 milhões pro futebol do orçamento. Não são para contratação são 40 milhões. Aí você faz as contas, já gastaram 27, não é isso? Com o Scarpa. Mas parcelado, aí o valor é por 3. Que foi o que ajudou o Atlético a ter uma condição melhor para a contratação desses jogadores, que inicialmente, se você tirar 40 de 27, já ficaria já era, né, filho? Já era. Aí que deu ao Atlético uma condição melhor de contratação. Então, eu acho que dentro disso é possível o Atlético trazer um jogador com uma condição técnica melhor. É por isso que eu falei assim, eu acho que depende de quem venha. Né? E a gente tem que lembrar também que Luiz Felipe Scolari é vitrine, que o Atlético é vitrine, que tudo que está acontecendo com o Atlético é vitrine. Então a chance de você ter um bom jogador ali, nessa recomposição, é importante. E principalmente porque são muitas competições pro Atlético, gente. Ele vai disputar uma Libertadores, não é brincadeira, não.
né? Você precisa ter um grupo que tome essa posição mesmo. Com certeza. Tem até matéria lá no portal falando, né, das 4 competições que o Galo disputa no ano e o calendário para você, torcedor, ficar antenado aí, saber quando acontecem as competições que o Galo vai disputar em 2024. Gil, vamos seguindo? Bora pros lados do campo então, Rafa, pensando então na lateral direita do Galo e também na esquerda. Pelo lado direito, o Atlético teve aquela passagem relâmpago, né, do Paulo Henrique, que no fim das contas até rendeu uma grana boa pro Galo, que contratou ele no início da temporada, vindo do Juventude, fez apenas 3 partidas, não se adaptou, foi de empréstimo pro Vasco e agora em definitivo também pro time carioca. O Atlético acabou lucrando com essa negociação, apesar de ter sido um pouco conturbada logo no início da temporada. Além disso, teve também o retorno do Arana, lesão no joelho, séria no ano passado, lá em setembro, ficou 9 meses de fora dos gramados, acabou retornando também no meio da temporada, conseguiu voltar a ser o titular do Galo. E aí teve uma confusão não, né? Uma mexida ali em relação ao Rubens, jogador que teve altos e baixos durante a temporada, porque ele começou o ano como titular na lateral esquerda, já que o Arana tava de lesão, né? Tava no departamento médico. Aí acabou perdendo espaço depois que o Arana retornou da lesão. Voltou pro time principal do Galo jogando como meia, depois de ter ficado muitos jogos, mais de 10 jogos de fora ali no banco de reservas, voltou como meio-campista, uma coisa que já era a função dele na época da base, e acabou retomando agora no Atlético, mas fechou 2023 no banco de reservas. Não foi titular do Galo nas últimas partidas, acabou virando opção pro segundo tempo. Dá para pensar no Rubens titular no meio-campo do Galo, lembrando que o Scarpa tá de volta não, chegou, foi contratado. Não, titular não, né? Mas ele pode continuar sendo esse jogador que foi utilizado pelo Luiz Felipe Scolari e tão bem, né? Porque o Rubens, para mim, ele foi uma grande surpresa, né? Na movimentação, na forma como ele entrava no segundo tempo, utilizando de velocidade, né? De uma inteligência tática também, né? Porque ele jogava dos dois lados de campo, né? Invertia bem, entrava pela diagonal, coisa que o Atlético não tinha. E a gente sabe que esse tipo de característica é característica do time do Luiz Felipe Scolari. Então, esse negócio também de falar assim, não é titular, mas a gente tá falando de nomes que estão nesse momento. Se ele vai ao longo da temporada conquistar uma titularidade, isso é uma outra situação. Mas nesse momento, para mim, ele é um excelente reserva. E aí, na lateral, pensando, realmente o Arana tem essa sombra que é o Rubens, que é um cara que joga no meio também na lateral, e no lado direito tem o Saravia, que fez 40 jogos na temporada, e o Mariano com 38. Muitas lesões, até os 2 jogadores ficaram no DM durante um período, por isso o número bem igual. Quem é que deve ser titular no Galo na lateral direita, Breno Galante, em 2023? 24, pelo amor de Deus. Pois é, a lateral direita do Atlético é uma coisa engraçada, né? Porque nas redes sociais, os torcedores, você pergunta qual é a posição que o Atlético precisa reforçar, eles sempre citam também a lateral direita. Parece que os torcedores não se esquecem, né? Que o Atlético renovou com os 2 laterais direitos. E ainda tem o Vitinho, que vai disputar agora a Copa São Paulo, que começa no dia 4 de janeiro, né? Então, assim, a lateral tá definida. Vai ser um revezamento, eu acredito num revezamento, mais entre o Saravia e o Mariano, até pela questão física do Mariano. A gente sabe que o Mariano, 3 jogos seguidos, a coisa já começa a pesar. Então vai ficar nisso. Eu acho que não teremos aquele titular absoluto, né? Eu não acredito nisso. Você tem um titular que vai jogar 20, 30 jogos seguidos aí, eu não acredito. Mas acho que dentro do que o Atlético decidiu como planejamento, vai ser isso. Espero só que o Vitinho tenha um pouco de oportunidade, nem que seja no Mineiro, porque o Atlético precisa já pensar nessa reformulação da lateral. Não acho que o Atlético tem o mesmo tipo o nível técnico da lateral direita para lateral esquerda, porque o Arana, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Então eu acho que existe uma discrepância aí, mas o Atlético não quis investir, preferiu fazer dessa maneira. Então vamos torcer para que dê certo. Na lateral esquerda, o Atlético está muito bem servido com o Arana, e a questão do Rubens ser o meia, mas quando tiver necessidade ele pode voltar a jogar ali, suprindo a ausência do Arana. Tá muito bem servido, e a gente sabe que o Arana, né, se lesiona muito pouco, toma muito pouco cartão, né? Então, até é difícil do lateral esquerdo reserva jogar no lugar do Arana, né? Essa direita aí tem uma explicação, né? E o Luiz Felipe Scolari fez isso dentro do planejamento e foi informado logo na renovação do Mariano, que se você e o Rodrigo falou, se eu trouxer um jogador para lateral e ele for muito bom,
o Vitinho não terá oportunidade. A ideia do Atlético é fazer com que ao longo da temporada o Vitinho assuma essa condição de titular. E ele não poderia fazer, imagina, traz um bom da boca e aí o moço fica lá na posição, você vai fazer o que com o Vitinho, né? Você não pode revelar um jogador da base e tudo mais. Então a oportunidade vai ser dada ao Vitinho. É isso. Agora, partindo então para o meio-campo do Atlético, foi o setor mais lotado. A gente até já discutiu isso há algumas semanas. Tem gente pra caramba nesse meio do Galo. Pode ser até que alguma peça ou outra saia nessa temporada, logo no início do ano. É o setor e até por isso sofreu bastante modificação durante o ano, né? Com o Eduardo Cudê era de um jeito, com o Filipão acabou mudando também. Principalmente aquela questão dos 2 volantes, até porque o Atlético começou a temporada usando um só, usou no meio da temporada logo depois da chegada do Filipão, só que acabou fechando 2023 com um só, porque o Batalha, que era o titular ao lado do Otávio, acabou se lesionando, mas já deve ficar bem ali pro início da temporada, essa é a expectativa. Fechou o ano do DM, mas a expectativa é de que ele seja utilizado já no Campeonato Mineiro. Vamos observar, e eu acho até que o Batalha foi uma das grandes surpresas, assim, de 2023 do Atlético, porque foi contratado por indicação do Eduardo Cudê, de repente chegou ao Atlético, até naquela época que o Alan ainda era do Galo, estava no DM, e o Atlético precisava de uma peça para esse jogador que estava ali no departamento médico. Acabou chegando, ganhou espaço, ganhou a titularidade e ficou aí como uma das grandes surpresas. Vocês concordam? Ah, concordo. Ele é um jogador muito diferenciado para mim. A herança do Cudê, né? Ou a única coisa que o Cudê deixou. Dos que ele trouxe, o que mais se destaca pra mim é o Batalha. Ele é muito bom e acho que ele vai ser fundamental nessa temporada de 2024, ainda mais quando a gente fala em competição continental. A gente tá falando tanto de Libertadores, eu coloco tanta Libertadores, porque ninguém aqui é maluco de não dizer que é a grande prioridade do Atlético nesse ano. Ah, mas não tem prioridade. Tem, gente, tem. Umas coisinhas assim você faz mais pra um lado, pro outro. Até porque o brasileiro... Dá um carinho a mais pra um torneio, né, sabe? Você vai dar, não vai dar. Se você tá brigando pra tentar ir pro Mundial, como é o caso do Atlético, sabendo que, né, ele ainda tem a Libertadores com a chance de Mundial, é óbvio que é a Libertadores. É isso, então. Libertadores é um foco do Atlético e até o Batalha nas partidas. Logo depois que o Hulk abandonou, deixou de usar a braçadeira de capitão, tomou esse serviço para ele. Foi o Batalha que foi o capitão da equipe, usou essa ferramenta também, que é importante. É um cara que é um pouco mais cabeça dentro de campo, ajuda muito nessa situação também. Pra gente fechar então essa retrospectiva do do campo do Atlético, do elenco alvinegro, bora falar do ataque, né? Que teve Paulinho e Hulk brilhando absurdamente, a dupla que encaixou logo no início da temporada, ali no Campeonato Mineiro, e aí durante o ano passou por alguns períodos de seca, o Paulinho não marcando, depois o Hulk também ficando um pouco ausente em relação a isso, mas fechou o ano com 61 gols. O Atlético marcou 92 na temporada. A dupla Hulk e Paulinho, 61 gols marcados e 22 assistências. Só que o restante desse ataque do Galo, pra mim, decepcionou completamente, né? Paulinho, como disse, 31 gols, artilheiro do ano do Atlético, artilheiro do Brasileiro também. Já o Hulk, 30 gols marcados em 59 partidas. Só que aí, daí pra baixo, tem Pavon com 50 jogos e 4 gols marcados, Eduardo Vargas, 31 partidas e 3 gols, por fim, Allan Kardec com 15 jogos e 1 gol. Além de Paulinho e Hulk, o que dá pra sobrar, o que dá pra aproveitar desse ataque do Galo pra 2024, Di? Eu acho que o Scolari pensa como você, por isso que ele pediu mais um atacante, né? Além do Scarpa que tá chegando. Acho que é isso. Na verdade, né, no próprio esquema do Filipão, são jogadores de velocidade. Então, eu acho que esse que vem aí, mesmo quando eles falam que é alguma coisa menos, não é menos poderosa, mas com menos, né, que o Rodrigo fala assim, não, esse zagueiro e as coisas talvez não tenha tanto destaque. Não acho, não. Eu acho que eles estão procurando um atacante que pode ter nome, sim, e que pode vir em condições, em boas condições, que eles falam oportunidade de mercado, mas a oportunidade quem cria é o próprio clube, a direção, né, pelo trabalho que faz de negociação. Então eu acho que esse atacante aí é um atacante que vem além do Scarpa, obviamente, mas que é mais meia, né, mais ali naquela condição, mas é um jogador que é para suprir mesmo essa necessidade que o Atlético tem ali. É isso. Rafa, Breno, querem falar sobre o ataque do Galo? Breno, os titulares a gente não precisa nem falar, né? Nem render muito, o desempenho deles já fala por si só, né? Mas eu acho que pra banco, velho, precisa de alguém sim,
Porque o Allan Kardec é aquela, né? Passa um tempo machucado, aí quando bota também pra jogar não corresponde, só que aí é aquela também de não ter minutagem, né? O cara ficou muito tempo machucado, aí você bota numa oportunidade na outra, não vai ter como o cara render. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa reforçar justamente o banco nesse setor ofensivo, tanto um homem de área quanto alguém pra ponta, porque, cara, eu gosto muito do Pavon, mas é outro também que... Instável. Nossa muito senhora, instável, velho. muito O Pavon, assim, você fica num misto de amor e ódio às vezes pelo cara, porque o dia tá bem pra caramba. Teve até uma época aqui no programa, a gente falou sobre o papel do Pavon. Sim. Que ele não tava apoiando tanto ofensivamente, mas o papel dele sem a bola ou defensivamente. Um cara que é ponta, velho. Claro. Então, assim, é realmente complicado. Eu acho que o ataque é o maior gargalo do Atlético nesse momento, viu, Breno? Concordo, Rafa. E eu acho que é onde o Atlético vai fazer agora um investimento. Eu acho que o Atlético vai investir para trazer um jogador que possa, inclusive, mais pra frente, quem sabe no meio do ano, até suprir a ausência do Paulinho, que deve sair no meio do ano, né? O Pavon teve seus altos e baixos. Agora um passarinho me disse que ano que vem o Pavon vai jogar bem, viu? Já andaram conversando com ele pra a cabecinha dele dar uma melhorada em alguns aspectos, que ele precisava de melhorar a cabeça, e eu acho que ano que vem ele vai surpreender a gente como a gente esperava quando ele chegou, né? O Atlético ficou esperando 6 meses o Pavon chegar e até agora ele não chegou chegando. Vamos aguardar. E o Allan Kardec, o Filipão deu um voto de confiança a ele, né? Porque realmente a questão da lesão atrapalhou muito. Agora com o Scarpa chegando, você tem uma bola parada, você pode explorar mais essa questão da bola aérea com o Allan Kardec, é um tipo de jogador que o Filipão gosta, né? Já teve jogadores com essa característica por onde ele passou, então vamos aguardar. Agora fica essa expectativa de qual vai ser esse nome. Eu vou ser bem sincero, Rafa, Dimara e Giovana, não é informação, é uma sensação. Eu acho que o Atlético ainda vai insistir no Rodrigo Muniz, que foi o primeiro nome que surgiu, pelas características dele, pela idade que ele tem, que tem tudo a ver com o projeto da SAF. Eu acho que esse jogador, eu acho que o Atlético ainda vai insistir, vai negociar e talvez, quem sabe, pode ser o Rodrigo Muniz. É a minha percepção, é o meu feeling, vamos dizer assim. Porque muitas vezes eles falam assim, não queremos mais, não falamos nele, mas é mais pra esfriar os pedidos, tirar o foco, né? E depois entrar novamente numa negociação. Tem que trabalhar, tem que planejar, né? O maior receio do Atlético é esse mesmo, de perder o Paulinho no meio do ano, né? Pra grande janela de transferência, até pelo investimento europeu muito maior, e vai estar em plena disputa de Libertadores, né? E outra, né, gente? Então, assim, você tem que, se acontecer, você precisa estar resguardado disso. Por isso que eu tô dizendo assim, eu não acho que vai ser qualquer um que o Atlético vai trazer, não. Ele vai trazer alguém que tenha esse suporte. Pode até ser mais experiente, para não gastar lá o dinheirão todo, mas que é alguém que, de nome, eu acho que é. São 5h36. Fechamos, Gil. Fechamos. Essa análise? Essa retrospectiva do Galão. Fechamos. Agora com uma notícia / entretenimento aqui no esporte. Porque o Hulk ontem, durante ali a comemoração do Réveillon, descobriu o sexo da próxima filha, que tá esperando agora com a Camila Ângelo, segunda filha do casal. Ele já tem a Zaya, agora vai vir a Aisha. Gostam de nomes diferentes, né? Geralmente esse povo que tem mais dinheiro é assim, né? Gosta de uns trem diferente. O nome tem que acompanhar ali, né? Verdade. Chique, luxo. Chique, luxo. Vem aí a Aisha, então, a segunda filha do Hulk e da esposa Camila, fizeram uma grande festa, chá revelação de fato ali na véspera do Ano Novo, comemorando mais uma filha chegando, e teve a presença até do Edenilson, jogador do Atlético, tava na festa ali na casa do Hulk lá na Paraíba. Que venha com saúde, né? O papai Hulk importante. Vai ser o 5º filho já, né? É um belo pai também, né, gente? A gente vê a forma como ele, né, trata os meninos, ele gosta muito da criançada, né? Ele pai coruja. Ele pai é, coruja. muito legal, muito legal. Gente, é isso, o primeiro tempo do Galo finalizado. Breno Galante, o senhor volta amanhã para esse bate-papo conosco aqui de pré-temporada? O que você tá rindo? Volto, Rafa, e o Tempo tá Esportes também é cultura, hein? Acabei de descobrir que quer dizer que
quando o cara é rico, ele coloca o nome diferente, né? Então, a gente acha já isso, sabe, né? Breno? A gente acha. Carolina, Marcela, isso aí tá por fora, hein, gente? Giovana, Já Rafael. chega com esse nome, você já... Não é, né? Ó, Tem que dar um... Enzo. Dimar é diferente. Dimar é Dimar é diferente, diferente, hein? Uai, o que você acha? diferente. Que de Maré? Poços de Uma Caldas? pessoa de Não, Posses, né? uma O quê? pessoa de De onde você é? Posses. Poços de Poços calça. de Ai, Caldas. ó. Lá era dono das fazendas Ai, ó. todas. É, rapaz. Cara Tem uns dele. Ó, gente. gadinhos lá, então. Ó, Olha. Grande abraço a todos aí. Amanhã nós estamos juntos de novo. Valeu demais, Breno. Gente. Análise de nomes aqui em O Tempo Esportes. O que é a falta de notícia? Não Faz é, das gente. pessoas. Times contratem, pelo amor de Deus. Anuncia pelo menos, né? Se alguém